Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. A ideia é sempre trazer pessoas interessantes e, mais do que as pessoas interessantes, assuntos também muito interessantes. Eu hoje tenho o prazer aqui de ter como participantes do nosso programa o Thomas Brugger, eu nunca acerto o sobrenome dele, depois ele vai corrigir. Thomas Brugger, seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui, meu amigo, uma pessoa que eu gosto muito do trabalho que faz, que fala sobre escutatória. Bem-vindo em nosso programa, Thomas. Obrigado, Renato, pelo convite. É Pauline que é Pauline Cherokee. Pauline, ela trabalha também com comunicação. Depois fala um pouco mais sobre vocês, a trajetória de vocês, mas comunicação não violenta, que é o trabalho que ela faz junto também com o Thomas. Que prazer em recebê-los. Bem-vinda, Pauline. Obrigada, Renato. Bom, já que estamos falando de comunicação, e a ideia é falar um pouquinho sobre essas três vertentes básicas da comunicação, que é a comunicação verbal, que praticamente eu faço há bastante tempo, do que o Thomas desenvolve, que é a comunicação que fala sobre uma das vertentes mais importantes do processo, que é a escutatória, saber escutar. E, obviamente, também enveredando por esse outro caminho, a comunicação num processo mais de refinamento, no sentido de educação, finesse, classe, respeito, gentileza, que tem a ver com a comunicação não violenta. Primeiramente, Thomas, sobre esse livro que você escreveu, eu tenho o prazer de ter, e hoje está autografado, né, só para você saber, que tem justamente o nome, que é a escutatória, que é por onde hoje o Thomas faz todo o seu trabalho, toda a sua trajetória, até onde eu conheço. Então, Thomas, por que a escutatória? Eu sei que tem aquele pensamento bastante tradicional lá não me lembro agora de quem falou, do Rubem Alves, sim, que existem cursos de oratória, mas não existem cursos de escutatória. Então, qual a importância ou por que escutatória? Você escolheu isso ou isso escolheu você? Como é que foi, então, você enveredar por esse caminho da escutatória? Mas antes disso, fala um pouquinho sobre você, sua trajetória, o que você faz hoje, atualmente. Muitas perguntas. Eu gosto muito de mim porque eu gosto de compartilhar a minha paixão com a escutatória. Mas já que você me pegou de surpresa sobre a minha trajetória, eu diria que eu sou uma pessoa inconformada de ver o quanto as pessoas se desgastam por problemas nas suas comunicações, o quanto eu mesmo sofri com isso, e descobri que existiam ferramentas, existe um caminho para conseguir dizer tudo o que sentimos e queremos, mantendo uma boa qualidade de relação. E desde que eu descobri que tem este caminho, eu quero compartilhar ele com as pessoas. Agora, sou inconformado porque estou vendo que as pessoas continuam sofrendo, brigando por causa disso. E uma das coisas que mais me levou a este caminho da comunicação é a minha paixão pelo meio ambiente, pela sustentabilidade. Então, sempre desde 92, que foi a primeira Copa do Rio, né? Não sei se chamava Copa ainda, eu tomei consciência deste desafio da sustentabilidade, dos limites ao crescimento, destes 6 limites à vida sobre a Terra, que estamos quebrando cada uma depois dela, e eu via que as pessoas escutavam, mas não faziam nada. Então não basta falar para ser escutado. E acho que desde este momento eu percebi, puxa, não adianta ter milhares de cientistas, não adianta ter argumento científico para dizer que estamos talvez pisando numa direção que não é a certa para a sobrevivência, porque ninguém escuta. Então isso me levou a me interrogar, puxa, mas por que as pessoas não escutam? De que adianta eu falar se as pessoas não escutam? Perda de tempo, no mínimo, não é? E aí eu falei, puxa, mas eu quero convidar as pessoas a terem empatia com os fungos, com as bactérias, com as minhocas. Mas como que as pessoas vão ter empatia com as minhocas se nem com elas mesmas têm? Então hoje, para mim, a escutatória é uma maneira de traçar esta conexão. Bom, primeiro, escuta você mesmo, escuta o outro, trabalha estas provas de empatia, porque neste processo as pessoas vão conseguir se reconectar não só consigo e com os outros, mas com os outros vivos, não humanos, com quem compartilhamos o planeta. Agora, escutatória. Escutatória está fazendo 25 anos este ano. Estamos festejando os 25 anos que o Rubem Alves publicou aquela crônica de, puxa, existe um mundo curso de oratória e eu quero fazer de escutatória, só que se existisse, provavelmente fecharia as portas porque nunca procurava.
Isso foi há 25 anos atrás. E talvez era verdade naquele momento. Eu escutei pela primeira vez, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, e para mim foi uma epifania. E como se caiu a ficha, porque eu pensei, puxa, mas é isso que estou fazendo nas empresas. Estava começando como instrutor de soft skills, de competências comportamentais. Eu começava a treinar sobre comunicação produtiva, assertividade, inteligência emocional, negociação, liderança. Eu percebi, no fundo, o que estou fazendo é ensinar as pessoas a escutarem. Só que as pessoas falavam rapidamente, escuta ativa, nunca ia no detalhe. E neste dia eu decidi, eu vou dedicar o resto da minha vida a esta palavra, vou dar corpo para esta palavra que cunhou o Rubem Alves, porque cabe muito mais coisas neste conceito. Daqui a pouco posso contar, mas revisitar a comunicação pelo prisma de quem escuta me parece essencial neste mundo de hoje, onde todo mundo quer falar e poucos sabem ouvir, né? Olha só, estamos tendo aqui hoje, né? O Thomas, especialista na arte da escutatória, e dedica a sua vida, pretende dedicar o resto da sua vida, ou seja, que seja uma vida longa, obviamente, mesmo porque as necessidades são muitas nesse campo, né? Muito agradecido. Olha, estou muito feliz com a sua presença aqui também, da Pauline. Pauline, comunicação não violenta. Qual a relação que tem, por exemplo, a escutatória com a comunicação não violenta? Me parece que tem tudo a ver, não é? Tanto que vocês formaram uma parceria, até onde eu sei. Como é que é a comunicação não violenta? O que é para você? O que ela representa na sua vida? Eu mergulhei nesse mundo da comunicação a partir da comunicação não violenta. Quando descobri, para mim, foi uma luz na minha vida. Me deu muita clareza. E principalmente quando o Tomás fala que reaprender a verbalizar o que eu sinto, o que eu quero, e também saber do outro o que ele está sentindo, está querendo, é exatamente o coração, o objetivo da comunicação não violenta. E falamos também de empatia. Na comunicação não violenta, a gente vai revisitando essa definição da empatia, que o comum é se colocar no lugar do outro. Aí eu escuto muito isso nos treinamentos. Empatia é se colocar no lugar do outro. Aí eu devolvo a pergunta. Você acha possível mesmo se colocar exatamente no lugar do outro? Ah, não. Por quê? Porque o outro é outro. Cada um é um universo. Cada um tem a sua crença, a sua história de vida. Cada um sente diferente. Para o mesmo gatilho, cada um sente diferente. Então, para mim, empatia é, primeiramente, se interessar pelo mundo do outro. Aliás, se interessar pelo mundo do outro é a definição da não violência. Empatia, então, é dar espaço para o outro. E quando descobri a escutatória através do Tomás, para mim, a grande sacada da escutatória é justamente dar espaço para o outro. E que, muitas vezes, a comunicação que se torna um monólogo vai se tornar uma troca. Aliás, na técnica, no nosso carro-chefe, que é a roleta da comunicação produtiva, a gente ensina o tempo inteiro a devolver a bola para o outro. A bola não pode queimar nas suas mãos, tem que devolver para ser uma troca. E isso passa primeiramente pela escuta, né? E a comunicação não violenta, para mim, é um convite primeiramente para revisitar nossas narrativas, as histórias que a gente se conta. Porque o pensamento leva à linguagem que leva à ação. Então, para mim, eu falo que a comunicação não violenta é um sistema operacional, tá aqui. Ele me dá clareza o tempo inteiro sobre o que eu estou sentindo, o que eu estou precisando. Isso se chama de sentimento ou necessidade. O que eu vou pedir para o outro. E um pedido não é uma exigência. E isso tem tudo a ver com escutar. Eu não vou impor. Eu vou pedir. E eu vou pedir o quê? O feedback do outro sobre meu pedido. Olha. Então é totalmente ligado, né? Então, uma vez que você se escutou, porque a escutatória passa por se escutar, a escutar a mim mesmo. Não adianta escutar o outro se você não sabe escutar a si mesmo. Então, tudo passa por você, né? Eu me escuto, eu vou escutar o outro, eu vou escutar um sistema, uma organização, uma equipe,
Eu sempre falo que não adianta dar empatia para outros se eu não tenho empatia para mim. Então, a autoempatia é o primeiro passo. E a CNV ajuda muito para isso. Né? E é uma nova linguagem. Eu aprendi realmente um novo repertório de sentimento. E olha só que tem uma lista ampla de sentimentos para sair do feliz, triste, preocupado. E um repertório de necessidade. O que é uma necessidade? O que eu estou precisando? Esse é o coração da comunicação não violenta. E a partir daí eu vou tomar uma ação. E eu vou convidar o outro para contribuir para essa necessidade minha. A sensação que eu tenho, Pauline e Thomas, é assim, que nós estamos aqui diante de uma força que pode, acredito nisso, mudar o mundo. Sim. Porque a comunicação, ela transforma o mundo. E melhor ou pior, dependendo da força. Porque eu gosto de associar essa ideia da comunicação com o poder. Que poder é esse da comunicação? Poder de influenciar, de impulsionar, motivar, inspirar. Ou seja, gerar, como você falou agora há pouco, ações, né? Primeiro a mentalidade, que seria a atitude, depois a ação correspondente, que é o comportamento que é colocado em prática. Aqui, juntando essas três forças, falando um pouquinho sobre o trabalho que eu desenvolvo, certamente as pessoas que já me conhecem sabem que é assim, um curso de comunicação que já existe há 40 anos, mas sempre aprendendo, buscando novos conhecimentos, novas possibilidades, e essa paixão mesmo no desenvolvimento dessa, o que nos une, entendo que existe por trás uma paixão de apoiar e ajudar as pessoas a enxergarem da maneira como nós conseguimos, pelos nossos estudos e aprendizados e erros e acertos, a perceber aquilo que pode funcionar e aquilo que não funciona. Então, se você oferece ferramentas e recursos que vão fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor, mais produtiva, mais eficiente, mais eficaz, que se relacionam melhor, é tudo de bom. E se o mundo tivesse esse tipo de ferramenta mais bem, assim, viva, na presença de cada um, é claro que as diferenças seriam minimizadas, as guerras provavelmente não existiriam, as pessoas poderiam se entender melhor. Porque o que eu faço aqui é comunicação, não apenas a oratória no sentido de falar bem, falar bonito, usar bem a voz, o corpo, a postura, é muito mais do que isso. É um trabalho que a gente subdividiu em 7 dimensões. Primeiro fala da comunicação intrapessoal, que tem a ver com essa comunicação que eu faço comigo mesmo, como você acabou de falar. É eu me olhar no espelho e perceber quais são as minhas virtudes, os meus valores, ter clareza do meu propósito de vida, dos meus compromissos, ter clareza das minhas limitações, das minhas crenças, muitas vezes limitantes. E perceber o que eu posso fazer de melhor, para ter segurança, para falar aquilo que eu tenho que falar. A comunicação interpessoal, que tem a ver com a percepção do outro, tem a ver com respeito, consideração, tolerância, paciência, amor ao próximo. E aceitar as pessoas como são. Não me relacionar com as pessoas que eu gostaria para que tivesse sido do meu jeito para poder aceitar. Até reduzir preconceitos, reduzir julgamentos e aceitar as pessoas como são. Depois a importância da voz. Perceba assim, né, com sotaque, com charme inclusive, todo, e bonito, falar bem, com clareza, com propriedade, com beleza. Além da voz bem trabalhada, bem estruturada, que expressa as emoções também, o nosso corpo que fala. Gestos, mãos, braços, dedos, semblante, postura, expressão facial, atitude, ou seja, como é que nós nos vestimos, nos apresentamos para o mundo. Depois, outra dimensão da comunicação é a parte técnica. Ainda mais hoje, com toda essa parafernália eletrônica e inteligência artificial, com tantos elementos técnicos, iluminação, som, imagem, espaço, são aspectos técnicos da comunicação. Um recurso audiovisual, uma projeção que você faça. E também isso nos leva a outra dimensão, que é a dimensão intelectual. Como é que nós organizamos as nossas ideias, como é que nós estruturamos os nossos pensamentos, como é que usamos uma metáfora, uma ilustração, uma história para rechear, para reforçar a compreensão da outra pessoa. E também, por último, não menos importante, a comunicação nessa dimensão mais ampla, que é a relação com valores, com a essência de cada um, em termos de princípios, em termos de propósito de vida, em termos de legado, em termos de o que eu quero deixar para o planeta. Então eu sinto assim que existe aqui uma sinergia muito grande entre cada um fazendo o seu trabalho um pouquinho diferente, mas com um foco muito semelhante, que é ajudar e apoiar as pessoas a utilizarem melhor o principal recurso que um ser humano tem, pelo qual ele vive a sua vida. Desde o momento que ele nasce, começa a se relacionar, começa a aprender, começa a ensinar, começa a trocar, enfim, começa a viver a sua vida a partir da comunicação. Então, voltando um pouquinho para vocês, Thomas, assim, é difícil escutar outra pessoa? O que está por trás da dificuldade que normalmente as pessoas têm em função da escuta? O outro dia, uma jornalista me perguntou:
puxa, você que é especialista de escutatória, como que você sabe que uma pessoa é um bom ouvinte? E eu respondi, esta é uma pergunta muito fácil, porque por pouco que esta pessoa seja um ser humano, então não é um bom ouvinte. Então, quando você me pergunta se é difícil escutar, claro, não é que é difícil, é que nós não somos bons ouvintes. E enquanto não aceitamos a nossa limitação em toda a vulnerabilidade, em toda a humildade, não vamos conseguir desenvolver estratégias para comunicar mais e melhor. Porque a qualidade da minha fala é o resultado da qualidade da minha escuta. Eu trabalho muito a comunicação na interação, e então esta interação ela só existe pela qualidade da minha escuta. Aí você me pergunta, mas por que escutamos tão mal? Tem um monte de motivos. Vou ter que escolher alguns aqui agora. Nosso dispositivo auditivo cognitivo é pré-histórico. Ele foi feito para sobreviver no mundo pré-histórico. Não está feito para sobreviver no mundo de e-mail, de WhatsApp, com notificações o tempo todo, um mundo super comunicante. E, além disso, este mundo que é acelerado faz com que o pouco de atenção que temos, eu costumo de falar de gavetas, temos algumas gavetas para prestar atenção às coisas que acontecem à nossa volta, já estão tão cheias de nós mesmos que não temos mais espaço para a história do outro. Então, escutar-se é um desafio. Não escutamos bem, tem um monte de motivos que explicam que escutamos menos de 10% do que o outro fala. E quando você tem esses números, você pensa, puxa, mas então de tudo que eu falei ao longo da minha vida, 90% foi em vão. Olha que fonte que potencial de produtividade não explorado. Tem um mundo maravilhoso, porque de que adianta ter um mundo de e-mail, de palavras ditas, escritas e não transformadas em ação? Né? Aí entramos num princípio fundamental da comunicação. O que é a comunicação? Eu falar alguma coisa, a outra pessoa entender exatamente aquilo que eu quero dizer. E é claro que até tem uma brincadeira que a gente faz. Qual a pergunta que eu posso fazer para ter a certeza absoluta de que eu, de fato, entender aquilo que eu queria dizer? Se eu perguntar, você entendeu? Não funciona. Isso assim, está claro para você? Mas na verdade não. Mas você não sabe o que ele entendeu. Então, qual é essa pergunta que eu tenho certeza de que o outro, de fato, entendeu o que eu queria dizer? Deixa onde você fala da pergunta. Então, não existe uma pergunta. Agora, existem famílias de perguntas que vão permitir buscar o feedback. Porque realmente, cada vez que eu falo, é porque eu espero que o outro diga ou faça alguma coisa como resultado da minha ação. De acordo com a sua expectativa da sua fala. Exatamente. E aí, não basta falar. Ainda preciso perceber o que o outro entendeu. Não necessariamente ele entendeu, mas me interessa saber o que ele entendeu. Para isso, primeiro vai perguntas abertas. Eu sempre gosto muito da metáfora do médico que falou para o paciente: você precisa fazer a sua injeção na perna todo dia, tá certo? Sim, doutor, tá tudo certo. Aí, na perna, certo? Sim, doutor. Tá. Aí volta uma semana depois, o paciente fala: poxa, mas tá pior que semana passada, estou me sentindo mal, estou todo inchado. Aonde que você fez a injeção? Eu fiz na barriga, igual que você falou. E aí este exemplo é maravilhoso, porque ele mostra que não basta falar: você entendeu, tá certo, e na perna, não é? Não, o bom médico é aquele que vai explicar e no final vai perguntar: então, hoje à noite, aonde que você vai fazer a sua injeção? Então, aonde que você vai fazer a sua injeção é uma pergunta aberta. Então, essas perguntas de validação são perguntas de interesse, falava de se interessar pelo mundo do outro. A pergunta aberta, ela coloca a mente do outro a pensar, a se jogar na ação. A pergunta fechada não coloca o outro a pensar. Então, quando eu coloco o outro no palco como um ser pensante, eu projeto ele na ação, eu vou ter um feedback qualificador de qual foi o impacto das minhas palavras no outro. Então, eu vou procurar a prova de escuta. Então, as perguntas mais simples são: o que você achou? Como que você vê as coisas? O que você vai fazer de diferente? O que você entendeu, eventualmente, né? Diga com suas palavras o que você entendeu da reunião de hoje, da minha fala. É uma checagem, né? Com pergunta aberta. São as perguntas abertas. Né? São sempre as perguntas abertas que vão fazer o outro
a pensar na solução comigo. E não basta o outro me entender, porque muitas vezes a solução não está na minha cabeça. Então não é só ter a certeza que o que eu falei foi entendido. Quem sabe misturando as duas cabeças chegamos numa outra solução, que não é nem dele nem minha, mas que juntando, puxa, pode ser ainda melhor. Está num nível melhor ainda de resposta. Exatamente. Então eu gosto de dizer que a escutatória é a ferramenta da inteligência coletiva, para co-criar com o outro uma solução que não seja nem de um nem do outro, mas que através do diálogo vamos fazer emergir com uma alquimia, né? A escuta é o catalisador desta inteligência coletiva. Que bonito. Olha, é assim, eu estou suspeito para falar porque eu sou um estudioso, sou um buscador de tudo aquilo que tem de interessante, de positivo, para eu poder cada vez mais ou cada vez melhor estar mais bem preparado para lidar com os alunos, com as pessoas para as quais eu presto serviço e sirvo. E nesse sentido eu tive o prazer de fazer um curso de escutatória com o Thomas, né? Então, sou aluno do Thomas, fui um aluno do Thomas, e assim, aquele aluno eterno, porque sempre está aprendendo coisas novas, né? Então eu fiquei encantado, porque eu sempre tinha ouvido lá do Rubem Alves, essa história toda, que vem lá na escutatória. Eu achava que eu sabia ouvir, até fazer o curso com o Thomas. Eu percebi que eu não sabia escutar nada, porque tem julgamento, tem pressuposições, tem interpretações, tem conceitos, preconceitos, tem o conteúdo da fala, porque eu pressupus que entendi em função do contexto, mas o que ele queria dizer é outra coisa. Tem a maneira como nós falamos as coisas, não só no conteúdo que estamos expressando, dizendo alguma coisa, mas a maneira como nós falamos. Eu disse que eu te amo. De que maneira você disse isso? Então a comunicação, ela pega muito mais, muitas vezes, na forma do que no próprio conteúdo, no sutil toque lá de falar alguma coisa indiretamente, que pode pressupor aí uma comunicação dúbia, que pode ser decodificada como ironia. Então tem muitos elementos. Uma coisa é o que se diz, mas também importante é a maneira como as coisas são ditas. Eu penso que assim tem que ter uma sensibilidade, eu diria assim, uma sensorial, uma habilidade, talvez assim, vou falar bonito agora, uma capacidade auditiva muito acurada para que você possa de fato entender o que está por trás daquilo que está sendo dito. Então não é só o conteúdo, mas também o conjunto de elementos, tem a ver com o olhar, com a expressão facial, de características de voz, de um gesto está ou não adequado naquele contexto. Então escutar não é tão simples assim. Não é verdade, para você que está aí nos ouvindo atentamente sobre essa aula aqui do Thomas? Mas antes disso, Thomas, deixa eu pedir uma pergunta aqui para Pauline. O nome francês é bonito, né? Pauline, não é isso? Pauline. O nome francês em França, como seria? Ela é francesa, já dá para perceber. Pauline. Então, Pauline, existe um símbolo que representa a comunicação não violenta, que é a girafa. Oi. Por que a girafa? E qual a relação da girafa com a comunicação não violenta? A girafa versus o chacal, né? Então, a girafa representa aquele animal que tem um pescoço muito alto, que tem uma visão para poder olhar tudo que tem em volta dela sem julgamento. Essa visão 360, igual falamos da escuta 360. Acabei de fazer a ligação. E essa girafa, ela na selva, na natureza, não tem inimigo. Se você estudar a girafa como animal, ela não tem inimigo, ela está lá comendo lá no alto. Algo que ninguém vai querer lá no alto da árvore, tranquilamente. Tem o oceano azul da girafa, né? Ela é um animal que desacelera muitas vezes, então a gente precisa muito desses momentos de pausa, de desacelerar, para poder acelerar mais rápido depois. Tem um conceito que é o slow down to speed up, né? Então esse animal aqui que tem orelha bem grande para poder, né, escutar tudo que tem em volta, né? E o chacal, ele é rápido, ele reage, ele julga, né? Ele quer matar os outros, é o poder sobre o outro e não com o outro. A girafa é o poder com o outro. Você falou do poder, né? O catalisador, né? A comunicação vai dar o poder, se empoderar. E realmente é o poder com o outro e não sobre o outro. Olha que interessante isso, né? Então, Thomas,
voltando ao seu raciocínio anterior, uma coisa é falar para as pessoas, outra coisa é falar com as pessoas. A escutativa tem a ver com, a escutatória tem a ver com respeito, consideração, paciência, tolerância, ou seja, primeiro assim, eu saí do meu estágio de julgador, de avaliador, para ser uma pessoa aberta para tudo que possa acontecer ali e olhar amorosamente, talvez, a outra pessoa, para que eu possa, de fato, tentar entender o que ela, de fato, está tentando traduzir com as palavras, de acordo com a inteligência, com a idade sensorial perceptiva que ela tem em relação à minha pessoa, e a partir daí que começa a se processar um diálogo. E você falou assim que uma das principais artimanhas, ou melhor, artifícios ou ferramentas para uma boa escuta é a pergunta aberta. Além da pergunta, o que mais? E a atitude de escutador, quais seriam outras atitudes ou ferramentas que quem está nos ouvindo agora, que são pessoas aí do mundo do mercado, do mundo corporativo, gestores, diretores, empresários, empreendedores, ou jovens estudantes estão buscando informações que vão certamente se interessar por esse assunto, que é a comunicação, dessas três vertentes diferentes aqui. Que mais? Além da pergunta aberta, e, sem prova de dúvida, a prova de escuta, que inclusive é o coração deste livro e que eu estou explorando quais são as várias maneiras de dar provas de escuta. Na verdade, a pergunta aberta é uma das três grandes provas de escuta que eu trabalho, eu pesquiso nestes últimos anos. Provas de escuta, porque não basta escutar, eu ainda preciso fazer com que o outro se sinta escutado. Você falou, não é para falar para o outro, é falar com o outro. Tem este conceito na escutatória que eu preciso dar para receber. E a coisa mais barata para se dar é dar a sua escuta. Quando eu dou a minha atenção, puxa, eu adubo os meus relacionamentos, porque as pessoas florescem quando recebem atenção. Thomas, bonito isso que você falou, hein? Quando eu ofereço... Quando eu dou a minha atenção, eu adubo os meus relacionamentos. Adubo os meus relacionamentos. Olha que coisa linda. Pense sobre isso. Quando eu dou minha atenção, significa assim, quando eu de fato estou conectado no processo da empatia com outra pessoa, eu adubo, aprimoro, melhoro, reforço os meus relacionamentos. Porque as pessoas florescem quando recebem atenção. Olha só. Eu fiz agronomia, talvez. Não, e é poeta, pelo jeito também. E volta para você, porque interessantes são as pessoas interessadas. Então, quanto mais você se interessa, você se torna essa pessoa interessada. Então, olha só, você dá, uma pista de mas volta para você, o dar e receber, que é esse círculo virtuoso, né? Olha só. E seja você o primeiro a dar, não espera, dá para receber. Nós precisamos dar o que mais sentimos falta, e as coisas voltam. Acho que é maravilhoso no universo, não necessariamente na hora que queremos, né? Agora, até porque tem momentos em comunicação para todos, tem momentos que você faz a pergunta, mas não é o momento, não basta fazer a pergunta se a pessoa não quer responder. Muitas vezes não basta escutar se a pessoa não fala. Então eu costumo dizer que a escutatória ela tem várias dimensões, depois podemos voltar na prova da escuta, mas primeiro, escuta começa por criar um ambiente de segurança psicológica, onde as pessoas se sentem livres para falar. Porque o tempo todo silenciamos as pessoas à nossa volta através dos nossos microcomportamentos e atitudes. Então não estou falando daquelas pessoas que sempre falam aquele líder tóxico, aquele psicópata, aquele que faz piadas racistas ou machistas, silencia as pessoas à sua volta. Claro, ele silencia. E ele pode falar, tu está escutando, ele não vai escutar, porque as pessoas não falam para ele. Estou falando que a minha pesquisa mostrou que nós silenciamos as pessoas à nossa volta incessantemente através de microcomportamentos, que inconscientemente, cada vez que eu, por exemplo, eu interrompo a pessoa antes do final, eu termino a frase da pessoa, eu faço isto com boa intenção, mas corta o fluxo. Quando eu olho o meu celular no meio de um intercâmbio, quando eu faço uma pergunta que muda o foco, às vezes eu faço uma boa pergunta aberta, só que eu mudo o foco da conversa. Às vezes, quando eu falo, pode falar, e eu continuo teclando no computador, o tempo todo temos microcomportamentos e atitudes que mostram que não escutamos. Então,
a pessoa não fala se não se sente escutada. Ela tem que gritar, mas a dica é, puxa, faça com que o outro se sinta escutado, para ele poder falar. E aí que entra no mundo das provas de escuta. Então eu tenho que calçar a relação de confiança com o interlocutor com provas de escuta. Então a prova de escuta seria aquela prova de atenção que aduba. Seria este microgranulado que de tanto dar você vai criar este ambiente de segurança e você vai puxar o melhor das pessoas à sua volta. Então provar a escuta não é fácil, porque costumamos usar expressões como eu entendo, eu concordo, eu sei. Isso não é prova. Já entendi, tá certo, beleza. Isso não são provas de escuta. Para provar a minha escuta, eu preciso dizer ao outro que as palavras dele fizeram em mim. Ou agir em conformidade com aquilo que se espera a partir daquilo que foi dito. Eu tenho que ter comportamentos também que mostram que eu escutei. Embora eu escutar o outro não quer dizer que eu concordo. Então, se o outro me pede, o fato de eu fazer o que ele me pediu é uma prova de escuta. Eu trabalho muito prova verbal, porque não necessariamente eu posso dar uma prova de escuta discordando. Veja que maravilhoso. Eu posso acolher sem necessariamente concordar. É aí que começa todo o processo de negociação. Né? É um mundo fascinante, este mundo da prova de escuta. Voltando para a Pauline, tem um ponto que eu acho que é intrigante e curioso, claro, mas que tem, creio, a ver com a comunicação nessa linha de amorosidade, de paciência, enfim, de comunicação não violenta, que é a agressividade. É comum ouvirmos isso. Eu mesmo assim fui pego muitas vezes, nossa, você está sendo agressivo. A resposta poderia ser, não, mas eu não estou sendo agressivo. Não, claro que está. Mas assim, a sensação que a pessoa tem de que ela de fato não é agressiva, mas a decodificação, a percepção, a interpretação da outra pessoa é que você está sendo agressivo ou até invasivo. E nem sempre a pessoa que é tóxica tem condições de saber se ela de fato está sendo tóxica. Vai muito da interpretação, da percepção, talvez da sensibilidade, sim, ou talvez do excesso de percepção ou sensibilidade da outra pessoa. Como é que eu vou então entender se de fato a comunicação é agressiva ou não? Ou apenas uma pessoa que tem uma sensibilidade muito, sei lá, assim, afinada e de repente para ela foi decodificado como alguma coisa agressiva? Então realmente cada um tem a sua definição da agressividade, né? Na hora de falar, eu, Paulino, posso ter um jeito verbal, não verbal de me expressar, e com olhar, e você um jeito totalmente diferente, de repente mais calmo. Na raiva, o seu jeito de materializar a raiva, por exemplo, você vai ser muito diferente da minha forma de expressar a raiva, né? Então, na comunicação não violenta, a gente gosta de fazer essa separação, agressividade e violência, né? Às vezes precisa de uma certa agressividade que é autêntica justamente na hora de expressar uma raiva. Você não vai falar manso na hora que você está com raiva. Aí o seu não verbal não condiz com o seu estado emocional e sua palavra. Aí tem uma incoerência. Falsidade aí, né? Até falamos do passivo-agressivo, né? Então, a agressividade em si, ela não é necessariamente violenta. E nesse ponto que eu quero chegar. Entendi. Agora, a violência é o ato de, justamente, não considerar o outro, não querer saber o que tem por trás de palavras trágicas, não se interessar pela visão do mundo, do outro, não questionar, não investigar, ficar em si mesmo, tendo esse monólogo, né? Julgando, esse julgamento versus observação. Então, na comunicação não violenta, a gente trabalha muito isso. Tem um filósofo indiano que fala que observar sem julgar é a forma mais elevada da consciência humana. Porque o nosso cérebro, nossa mente, julga o tempo inteiro. É natural, a nossa programação da selva. A gente precisou julgar. Eu vou comer ou ser comido? Então, até hoje, a gente tem essa programação. Então, a gente julga o tempo inteiro. É natural, é legítimo. O que a comunicação não violenta ensina é não expor esse julgamento através de palavras,
né? Escolher as palavras e tentar realmente esse esforço de observar sem julgar e de se interessar, investigar. E a agressividade, às vezes, é uma forma de materializar uma emoção que está por trás, né? E aí também tem uma questão de intenção versus impacto. Eu posso ter uma intenção de expressar algo, uma emoção, uma intenção, uma necessidade, e a forma vai ser com um pouco de agressividade. E qual é o impacto no outro? E eu vou também me interessar nesse impacto no outro. Entendi. Né? Então, o que me incomoda não é tão a agressividade em si, porque ela é muito subjetiva. É mais essa violência. É um mundo sutil e fantástico esse, né? Porque você falou agora há pouco, né? De que maneiras o que eu estou falando gera um impacto na outra pessoa a partir daquilo que eu estou imaginando, que eu estou transmitindo. Mas será que o outro está entendendo exatamente da maneira como eu estou pensando e sentindo? E não é só o julgamento, é o julgamento que vai se refletir lá em uma percepção, uma crítica e talvez até um rótulo que eu possa atribuir a essa pessoa. E comunicação é impacto, muito mais do que intenção. Quando a pessoa fala, mas a intenção foi boa, mas o impacto foi outro. E na escutatória, você impacta pela sua escuta, né? Isso que é maravilhoso. Em vez de impactar só pela comunicação, você impacta pela escuta, de como você escuta, saber dar espaço para o outro, incluir o outro na conversa. Fazer ele se sentir escutado. Thomas, disso tudo que você ouviu, do que o Pauline falou, e daí? Eu adorei esta coisa. Estava aqui pensando na girafa, nesta observação sem julgamento. Depois a Pauline falando, mas no fundo não dá para não julgar, porque a nossa mente julga de qualquer forma. O importante é ressignificar o nosso julgamento, evitando as armadilhas, os gatilhos, as rotulações. E aí tem um exercício de escutatória que eu adoro e que eu recomendo a todos, que tem um pouco a ver com este diário da gratidão. Sabe, o diário da gratidão, no final do dia você fica observando, puxa, o que foi legal hoje, né? O que eu preciso agradecer. Pois bem, em tudo o que escutamos, muitas vezes existem tesouros escondidos atrás do negativo. Porque nós escutamos no modo de defensiva e tudo rotulamos como se fosse negativo e já vamos na porrada, na defensiva. Só que o exercício da escutatória que eu proponho, eu convido cada um de vocês a praticar no seu dia a dia, é procurar reconhecer o que tem de positivo, justo, verdadeiro na fala do outro. E este exercício, nós vamos ver que mesmo quando tem oposição, mesmo quando tem agressividade, o outro sempre tem boas razões de ter razão. E não custa nada eu reconhecer e acolher estas razões, mesmo que eu não concordo com ela. Mesmo nas objeções, pegamos uma objeção. É uma objeção de venda qualquer. Imaginemos que você é um corretor de imóvel e aí a pessoa fala: puxa, mas o seu imóvel está caro demais. Bom, primeiro, aí podemos entrar na defensiva, na argumentação, mas a argumentação é insidiosamente violenta. A argumentação ela mostra que estamos em lados opostos do campo de batalha. Eu uso o argumento para atirar no outro e mostrar que ele está do lado errado. Então, em vez de ir sempre na defensiva, justificativa, argumentação, a alternativa é ver o que tem de positivo. Primeiro, uma objeção é uma prova de interesse. Se a pessoa tivesse nem aí com o meu imóvel, nem falaria do preço. Verdade. Então, primeiro, reconhecer que é bom que a pessoa está fazendo uma objeção porque mostra que tem interesse. Senão, ela nem falaria comigo. Dois, não custa nada ver, puxa, eu vejo que a parte financeira é algo importante para você. E quando você faz isso, eu estou acolhendo. Quando você me fala que o preço é muito elevado, puxa, primeiro eu vejo que a parte financeira é uma coisa importante. E a pessoa começa a se desarmar. Então, não é positivo que o meu imóvel é elevado, mas talvez reconhecer no outro o que levou a dizer isso, pegar a sua dor e aí começar uma narrativa. E talvez você pode dizer, puxa, realmente, este imóvel é muito elevado. O valor é elevado, não é pouca coisa. O que você acha de falar a respeito? Quais são os seus critérios? Qual é o seu orçamento? E se eu lhe contar 3 motivos de por que este preço é este, em vez de já começar a vomitar os argumentos, existem um monte de estratégias possíveis. Agora,
este exercício de ressignificar, e aí estou falando de transmutar o negativo em positivo, e aí este é o papel da girafa, porque a girafa que tem esta visão global, ela toma distância com os fatos e com as observações. Tem uma frase linda, que não sei se é Aristóteles, deste tempo da antiguidade, que fala: comédia igual tragédia mais distância. Ou seja, qualquer tragédia, qualquer coisa negativa que acontece na nossa vida, tomando uma distância, que pode ser uma distância temporal, uma distância geográfica, espacial, eu posso olhar para a mesma coisa e virar uma comédia. Fica divertido, né? Eu me lembro de uma situação de negócio muito importante. Uma vez eu sentei numa cadeira de rodas, ela rodou, eu sentei, eu caí no chão, fez um barulho. Era uma tragédia neste momento. Estava falando com um cliente muito importante para mim, fez um barulho, todo mundo entrou na sala. Meu Deus, aconteceu uma catástrofe, porque a cadeira foi bater numa vitrine de vidro, fez um barulho, foi uma catástrofe. E o pior, eu estava no telefone ao mesmo tempo com um cliente, e eu continuava falando no telefone, entrou a secretária me vendo abaixo da mesa falando no telefone, uma tragédia absoluta, mas foi muito divertido também. Depois, né? Depois, isso tomar distância. Então, este convite que nós estamos no poder de ressignificar, você usou de transmutar as nossas biografias, as nossas narrativas, olhar para as mesmas observações e tentar pegar nelas, puxa, o que tem de positivo, justo, verdadeiro. Este é o exercício de escutatória que eu convido a pôr na nossa vida, porque a vida fica muito mais leve, muito mais agradável, e desarmamos as pessoas à nossa volta. Não é fácil, porque temos um monte de gatilhos. Nossa missão, entenda assim, não só ajudar as pessoas no processo de autoconhecimento e melhorar a sua habilidade de comunicação, mas existe um tom que penso que nos une, que tem a ver com um propósito de vida, que é transformar pessoas para um mundo melhor. E nós, imbuídos desse espírito de o que estamos fazendo aqui, apoiar as pessoas no processo de autoconhecimento, para que possam não só reconhecer e perceber aquilo que tem de melhor, mas também possam, a partir disso, contribuir para que nós deixemos o mundo um pouquinho melhor do que nós o encontramos. Então eu sinto que existe assim esse papel, né? Cada um de nós aqui, você reconhece em mim mesmo também, esse propósito de o que fazemos é em prol de alguma coisa útil para as pessoas que participam, que vão se desenvolver a partir dos nossos treinamentos, dos nossos cursos, mas também que vão dar essa parcela de contribuição, uma visão um pouquinho mais ampliada, de usar de forma prática esses recursos que estamos disponibilizando a partir daquilo que estudamos ao longo da nossa vida, para disponibilizar a essas pessoas, quer seja em relação à escutatória, quer seja em relação à comunicação não violenta, quer seja em relação à comunicação de maneira geral como oratória. Não é só isso que fazemos, mas assim, pegando as atividades principais que nós trouxemos aqui. Eu tinha uma pergunta para você, ou você ia fazer... Não, vamos lá para um encerramento. Assim. Eu queria uma pergunta, porque o Reinaldo, você é uma referência desta comunicação em todas as suas dimensões. Você falou das maravilhosas 7 dimensões da comunicação, e isto inclui toda esta parte de postura não verbal, de voz, de cuidado com a articulação, com o tom, que na escutatória não trabalhamos diretamente isso. E falamos no começo desta comunicação para transformar as pessoas. E tem uma comunicação, acontece que hoje de manhã eu estava numa sessão de hipnose, eu ganhei uma sessão de hipnose do Felipe Gonçalves, e eu aceitei o convite, eu me desafiei, e eu percebi que a principal ferramenta dele é a voz. Você está de olhos fechados, e através da voz ele vai induzir um outro estado de consciência que vai provocar uma transformação interna. Então é uma comunicação transformadora. Não sei se você já teve a oportunidade de treinar ou de trabalhar com um hipnoterapeuta. A minha pergunta é, na sua visão de comunicador, quais são as características que devia ter um bom hipnoterapeuta na sua voz, na sua maneira de se comunicar, para que seja eficiente? Você sabe, imaginar uma pessoa deitada de olhos fechados e alguém que dá instrução. Então não seria o não verbal, mas seria o que seria a qualidade desta comunicação? Uma pergunta muito inteligente que mereceria talvez muita inteligência para a resposta. Primeira coisa assim, eu penso que o grande poder de um processo todo de relacionamento, em perguntas e respostas, a principal inteligência está na pergunta e não na resposta. É claro que é uma pergunta instigativa, provocativa,
Mas que a sensação que eu tenho, só vou dar minha opinião porque eu não sou especialista, já participei de processos terapêuticos e também conheci um pouco da hipnose ericksoniana, oriunda da programação neurolinguística. Então, assim, tem a ver primeiro assim, não é só a voz, mas é o clima, é o ambiente, é o relaxamento, é todo momento. E outra, a pessoa que está num processo de hipnose, ela tem que estar aberta para essa possibilidade. Se ela tem uma resistência, ela pode neutralizar a influência do hipnotizador. Tanto que as pessoas de palco, essas hipnose de palco assim, são pessoas que acabam sendo influenciadas desde que ela esteja aberta para receber e participar dessa brincadeira, desse show de uma maneira intensa. Então, o primeiro ponto eu acho assim, essa conexão entre o match, né, que existe entre a pessoa que está sendo terapeutizada e o terapeuta. E depois, assim, claro que a condução que tem, já que a pessoa fica com os olhos fechados, tem a ver com o poder da nossa voz. E a nossa voz é muito poderosa, porque nós expressamos as emoções da nossa voz, nós expressamos a nossa identidade, a nossa personalidade, o nosso jeito de ser na nossa voz. E quanto mais uma pessoa estuda a sua voz, mais e mais ela percebe o poder da sedução, do envolvimento, que flui a partir das variações de volume, tonalidade, velocidade, pausas, ritmo, cadência. Aí eu gosto de uma palavrinha mágica que é califasia. Califasia é a arte de tornar a palavra distinta, correta, expressiva e agradável. Da mesma maneira, por exemplo, um trecho aqui de uma poesia de Fernando Pessoa, poderia ser assim. Vamos lá, eu vou usar tecnicamente a correção, a gramática correta, fazendo pausa e pontuação. Por exemplo, o meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que eu nunca antes tinha visto, e eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança que, se ao nascer, reparasse que nascera deveras, e blá 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 blá. Percebeu? Foi legal, bonitinho, Fernando Pessoa, né? Alberto Caeiro no pseudônimo. Mas faltou vida, faltou alma, faltou essência, faltou tudo. Diferente, por exemplo, o meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda. E de vez em quando, olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que eu nunca antes tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança que, se ao nascer, reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Então, só pegando isso como um pequeno exemplo, eu penso que o hipnoterapeuta é, acima de tudo, um grande sedutor. Porque ele entra na alma, no coração, na essência e fala de uma maneira tal que vai conduzindo o pensamento e deixando fluir a emoção. Ou seja, aquilo que ele vai falar passa pelo coração, passa pelo cérebro e sai pela boca. E se ele tem essa conexão mais profunda, de sensibilidade, de uma acuidade sensorial perceptiva mais apurada, ele tende a entender de que maneira ele vai conseguir influenciar aquela pessoa, porque cada pessoa é diferente. Pode ser que uma pessoa seja um pouco mais influenciada ou influenciável se a fala for um pouquinho mais rígida, num tom de uma certa postura mais firme, talvez com uma ordem para ser obedecida. Para outra pessoa, talvez um tom mais suave. Então eu penso que, acima de tudo, o grande terapeuta ou hipnólogo é aquela pessoa que tem uma grande sensibilidade para entrar em conexão e, como você disse agora há pouco, um profundo processo empático. Como você também falou com muita propriedade agora, Pauline. Entendo que é mais do que se colocar no lugar do outro, é ter compaixão pelo outro, é entender assim, a profundidade da essência da outra pessoa. Eu penso que esse talvez seja um bom caminho. Não é minha resposta, porque ela não é técnica, eu não sou especialista nisso, mas é apenas uma opinião nesse momento. Claro. Não tenho uma resposta, mas maravilhoso. Obrigado. Bom, então espaço agora para alguma consideração final. Quero primeiramente assim deixar minha gratidão mesmo. Estou muito honrado e muito feliz com a presença de vocês. Vou trazer minha amiga, não sei o que, olha que honra, que pessoa extraordinária que é a Pauline. E você já tinha uma admiração, agora passo a ter admiração também por você, Pauline. Prazer em tê-la conhecido no dia de hoje, trazida aqui pelo querido amigo Thomas Breuer. Né? Considerações finais, comentário final, para a gente ir para o final do nosso programa. Essa palavra compaixão me impactou muito no final. E você sabe que eu demorei muito para achar uma definição pragmática dessa palavra. Era para mim uma palavra digna de seres iluminados. E hoje eu entendi que compaixão, e eu acho que tem tudo a ver com tudo que a gente falou, é uma mistura de empatia, e falamos, né? De abrir espaço para o outro, se interessar pelo outro.
mais uma ação concreta que eu faço para contribuir para o bem-estar do outro. Para mim, isso é compaixão. Bonito. Faz sentido para vocês? Empatia, mais algo concreto. É uma ação, é um convite para ação a compaixão. Uma ação concreta para contribuir para o bem-estar do outro. Obrigado, Paulinho. Obrigado. E para mim também caiu uma ficha. Isso que é muito legal das conversas é que caem ficha. Estamos aprendendo sempre ao contato um dos outros, né? Então você falou de provocação e eu, na sua fala, Reinaldo, há pouco você me provocou, porque realmente eu trabalho provas de escuta que são perguntas, reconhecer o que tem de positivo, verdadeiro e dizer ao outro que as palavras dele, mas tem uma prova de escuta que é agir, que está na ação, que não está nas palavras. Sim. Então, se nós precisamos trabalhar esta congruência, né, entre o dizer e o fazer, e acho que este é para mim é o grande caminho, né, esta congruência, este respeito entre o que é dito, combinado e o que é feito, é o segredo para muita coisa. E chega o momento então de dizer, poxa, que pena, espero que você tenha essa sensação aqui nos ouvindo e vendo, não só conhecimento, mas muita sabedoria que tem aqui, assim, muitos anos de prática, treinamento e estudo, que se retrata numa simples conversa, num bate-papo assim tão gostoso, tão carinhoso, tão afetuoso. E compaixão e amor, eu penso que estão ali muito próximos. Amor, né? é uma ação, é um convite para ação. Isso, que beleza. E também deixa assim uma sugestão, que olha, eu sugiro que você compre esse livro, procure ter muito conhecimento. Eu sou encantado com esse trabalho aqui do Thomas. E fica aí a sugestão escutatória. E onde a pessoa encontra? Qualquer livraria? Como é que está isso, Thomas? Encontra no Amazon. São poucas livrarias que agora as coisas são mais pela internet. E no site da editora H1, quem quiser desconto, coloca o meu nome como cupom de desconto. Olha aí. Então, para vocês que estão ouvindo este podcast, você já tem 20% de desconto. Basta ir no site da H1 Editora, escolher o livro e colocar Tomás Brieux na área do cupom de desconto. Brieux. Aprendi o nome. Brieux. Isso. Thomas, muito agradecido. Pauline, muito agradecido. Obrigada, honrado. E depois de pronto aqui editado, você também vai receber para divulgar junto aos seus contatos, relacionamentos. Prazer em receber. Nós aqui da Passador de Comunicação, estamos aqui já há 40 anos desenvolvendo, ajudando pessoas também nesse processo de autoconhecimento, transformação pessoal por meio da comunicação. Alguém quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, nosso site passadore.com.br. Também estamos em todas as mídias digitais. Mais uma vez, muito obrigado, muito feliz com a presença de vocês em nosso podcast. Obrigado, Thomas. Obrigado, Paulinho. E para você, fica um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.